Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, quero conversar hoje com vocês sobre um assunto que já foi pedido, que já foi solicitado aqui no canal para que eu o elucidasse. Então, eu vou falar sobre narcisistas, mas eu não vou falar sobre qualquer narcisista. Eu vou falar sobre o narcisista na liderança. O que fazem, como se comportam, né? E quando eu falo de narcisismo, me vem muito uma música de Caetano Veloso que ele diz assim que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. É uma música do Caetano Veloso que cabe muito bem para o que eu irei elucidar aqui. Irei falar dos líderes narcisistas, né, com egos inflados, com aqueles egos inflamados, sabe, por serem bem menos do que gostariam de ser. E aí querem o quê? Cada vez mais a sua imagem refletida nos seus liderados. E se o liderado não dá vazão para que a sua imagem sobressaia, o que é que vai acontecer? Esse liderado vai ser sugado por esse chefe narcisista. Digo chefe porque o líder, ele nunca é acometido pelo narcisismo, mas sim pela visão de que o seu liderado venha crescer, venha também se tornar um líder, venha também ganhar vazão, ganhar espaço, né? Enquanto líder, enquanto destaque e enfim. O chefe narcisista não tem essa concepção. Inclusive o chefe narcisista tem muito medo daquele liderado, né, daquele subordinado que ganha vazão nas execuções, que ganha destaque nas suas execuções dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Entende? Então, assim, o liderado, diante de um chefe narcisista, ele só terá credibilidade, ele só será credibilizado se ele sucumbir à sua imagem a fim de que, única e exclusivamente, o seu superior apareça mais. O seu superior sobressaia. E aí sim, sucumbindo à sua imagem, aí ele vai ser respeitado em sua função. Porque naquilo que ele executa na sua função, ele sempre dá crédito e credibiliza o seu superior. Né? Então, o liderado ele será respeitado em sua função se literalmente ele for um bajulador. Um bajulador sempre promove feridas narcísicas, que são feridas tão pertinentes a egos frágeis, como é o ego do narcisista. A gente acha que por ser narcisista tem um ego super, hiper lá em cima. Na verdade é sobre um ego minúsculo, sabe? Que precisa pisar no outro, que precisa de fato sucatear o outro, que precisa sabotar o outro para se sentir alguma coisa. Muitos falam sobre a síndrome de burnout. Alguns chamam burnout, né? Mas eu vi que a expressão correta é burnout. E muitos falam dessa síndrome. Mas pouca vazão se dá àquilo que muitas vezes está na fonte desta síndrome. Tem gente que nem se desgasta tanto assim na sua função, em seu trabalho, mas por estar ali submetido a um chefe narcisista, aí ele acaba acometido por esta síndrome. Então se fala muito da síndrome de burnout, mas não se fala daquilo que muitas vezes está na fonte de tal, que é aquele chefe
narcisista, tóxico, abusivo. Líderes narcisistas, e aí volto a dizer, nada de líder. O líder, ele nunca é narcisista. Ele está ali querendo e visando o crescimento da sua equipe, dos seus liderados, em paralelo com o crescimento dele. Mas os chefes narcisistas são devastadores, sobretudo porque muitas vezes matam abraçando. Abraços que são sustentados na grandiosidade que eles acham que têm, mas inconscientemente sabe que não tem. E por isso são tóxicos. São gentis e muitas vezes encarnam ali um ator, uma atriz, e ali demandam de um acolhimento, de uma generosidade, mas tudo muito falseadamente. Por quê? Porque na base deste feito está a impiedade, a frieza, o desejo de dominar, né, a ponto de querer mesmo inviabilizar e velar as potencialidades dos liderados que se destacam. São tiranos e são cruéis. Quando o seu liderado se destaca, ganha vazão, ganha credibilidade, eles começam a se sentir feridos e começa um movimento ali de perseguição que é muito delicado, porque o narcisista ele é delicado, ele é sutil, ele é minucioso, mas é um tirano e é um cruel e mata abraçando. Muitas vezes ignoram as necessidades dos seus liderados, né? Não aceitam críticas, não aceitam críticas de forma alguma e se alimenta de fato de bajuladores, né? Se você tem um líder e você vai pontuar alguma coisa, demandar de uma crítica construtiva, ele vai aceitar. Porque ele vai se construir e se ressignificar em cima daquilo. O chefe narcisista não. O chefe narcisista gosta de bajuladores, né? E muitos se colocam nesse lugar, se colocam nesse papel de fingir o tempo todo amar esse chefe. E bajula ali o tempo todo para permanecer no cargo, para permanecer no emprego, mas no fundo, muitas vezes tem até raiva desse chefe. E o chefe narcisista, ele finge um certo interesse por seus subordinados, sabe? Eles fingem uma preocupação, um certo interesse, mas isso é sobre mostrar uma simpatia aos olhos daqueles que o interessam. O chefe sempre tem um acima, a não ser que ele seja, sei lá, o senhor da empresa, o dono da empresa, mas quando é, por exemplo, um chefe de setor, né? Sempre tem alguém maior do que ele também vai querer agradar, que ele também vai querer ser credibilizado. E aí se mostra um bom chefe, generoso, acolhedor para se sair bem na fita com estes que estão acima deles. E aí fingem um certo interesse, uma certa empatia, uma certa generosidade para com os seus subordinados, para com os seus liderados. Eu falo subordinados, liderados, mas é uma expressão até incorreta. O correto hoje em dia é colaborador, né? Seus colaboradores. Mas enfim, estou usando esses termos aqui. Mas vocês sabem que estou fazendo referência àqueles que demandam de uma colaboração
com a sua mão de obra para que essa empresa venha a ter fluidez e produtividade. Mas, enfim, os liderados, para o chefe narcisista, há de ser apenas um instrumento para se fazer refletir a própria imagem. Olha, o liderado dele lá, que está na equipe dele, executou um feito muito bem executado. Ele vai querer tomar esse feito para ele. Ele vai querer fazer a sua imagem se refletir no feito deste seu liderado, porque é isto que infla cada vez mais o seu ego centrado em seu umbigo. Focam apenas na estratégia. Focam apenas naquilo que é estratégico para inflar o seu ego e ali abre mão, de fato, do seu bom caráter. Então, o bom líder, ele jamais abre mão do seu caráter. O bom líder atribui 90% do seu trabalho à sua equipe e credibiliza e viabiliza esta equipe, valorizando e, de fato, fomentando as suas competências. Líderes narcisistas, na verdade, são pseudo-líderes, Não valoriza a competência da equipe e vive, de fato, cercado de incompetentes e puxa-saco. Porque geralmente aquele que mais bajula o chefe é aquele que menos faz, é aquele que menos realiza, é aquele que menos executa. E aí, diante dessa ineficácia na sua produção, resta bajular para permanecer ali no seu emprego, no seu cargo. Os narcisistas, eles são verdadeiros predadores. Eles prejudicam, qualquer empresa, qualquer instituição, seja ela pública, seja ela privada. Por quê? Porque são de fato autocráticos. Não acreditam na participação efetiva da sua equipe, usa a sua equipe única e exclusivamente para fomentar e inflar o seu ego cada vez mais. Eles não acreditam na participação efetiva de sua equipe e centraliza todas as decisões em si mesmo e centraliza os feitos da equipe no seu si mesmo para que a sua imagem seja cada vez mais nítida do que todas as outras para aqueles que a ele interessa. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.